Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre Terra del Fuego, ou simplesmente Terra do Fogo. Isso tem a ver com a Antártida, isso tem a ver com o Almirante Burns, isso tem a ver com a era pós-diluviana, mas hoje nós falaremos, anteriormente à era pós-diluviana. Nós vamos falar aqui exatamente sobre o dilúvio. Você vai entender em qual região do mundo se encontrava o Jardim do Éden, segundo a cultura judaica. Você vai entender aonde Noé construiu a sua arca. E o mais importante, é descrito pelo Enoque em seu terceiro livro, Viagens de Enoque, os cidadãos de fogo, que transmutavam em fogo, voavam pelos céus, e quando eles pousavam no chão, eles voltavam para o seu estado original. Daí, obviamente, os diretores de Hollywood fizeram o Quarteto Fantástico, A Tocha Humana, Motoqueiro Fantasma, entre outros aí, né? Meramente não é a imaginação dos diretores de Hollywood, até porque muitos são judeus, tá? Mas sim de contos antigos judaicos. Então hoje eu vou falar sobre Terra del Fuego. Se você não tiver inscrito, eu queria falar isso aqui rapidinho, tá? 2/3 das pessoas que assistem os meus vídeos, 2/3, não são inscritas deste canal. 1/3 já se inscreveu. Eu recomendo muito que você se inscreva no canal, tá? O canal chama Igreja Primitiva, tá aqui no YouTube. Recomendo que você se inscreva, ative as notificações, o sininho e deixe o seu like lá para você poder acompanhar esse projeto, tá? Nós temos o conteúdo premium, tá? Que eu preciso falar sobre o modelo e o formato da Terra. Muitas pessoas acreditam que o modelo e o formato da Terra é plana, porém, o livro de Enoque mesmo fala que não é. Mas o povo é cego, né? Cada um acredita naquilo que lhe convém. É igual conversa de doido. Enquanto um tá falando que aquilo ali é uma bola, o outro fala que aquilo ali é um quadrado, e na verdade é um retângulo, né? E cada um acredita no que quer. Então, pelo próprio conto judaico, que na minha visão já não é lá grande coisa, mesmo no livro de Enoque, não se convém dizer que a Terra é plana. Enoque nunca fez essa afirmação, tá? E nós vamos eu vou até passar uma referência sobre isso aqui, tá bom? Mas de antemão, o que nós vamos falar aqui, tá? Óbvio que o conteúdo é especulativo, né? Porque verdadeiro mesmo é a casa rebelde de Israel, né? A rebeldia daquele que foi o povo eleito, né? E aí alguns dizem assim, a salvação vem pelos judeus, está na Bíblia, Humberto. Tá? Qual judeu? Qual? Aquele que seguia os ensinamentos de Abraão? Aqueles que davam ouvido a Isaías? Aqueles que quando João Batista pregava, eles escutavam? Qual judeu? Ou esse que usa de conhecimento esotérico, chamado Cabala, chamado Talmud, onde o cristão é meramente um porco sem alma em seus mandamentos, né? Excelente mandamento, ó, maravilha, direto do capeta. Então, simplesmente, para essa nação rebelde que diz que o cristão é porco sem alma, aonde a cabala é o conhecimento proibido aos homens, que se descreve pelo universo de como que funciona o mundo, tá? Mas é óbvio que não é um livro que vai lhe trazer conhecimento, é a mesma queda de Adão e Eva, é um conhecimento que vem de Shambhala, que é uma região dos budistas, né, uma cidade subterrânea, onde havia muitos sacrifícios de pessoas inocentes. Então é o conhecimento proibido dos anjos caídos, ensinado aos homens, descrito até mesmo por Jazar, por Enoque, onde Lúcifer ensinava, ele, Samael, entre outros anjos, ensinava conhecimento aos homens em troca de sacrifícios. Então simplesmente a salvação vem dos verdadeiros judeus, Isaías, Jeremias, Jesus, e não desses aí que estudam esse esoterismo puro aí, tá? Tome muito cuidado com a casa rebelde. Às vezes você acha que você está indo pelo caminho certo,
você só está se afundando em esoterismo e paganismo, tá? Bom, o que eu vou falar hoje aqui para você, tá? Nós vamos falar sobre o mundo no passado, na era pré-diluviana. Porém, o mapa que eu estou utilizando é um mapa de Urbano Monte, tá? Que é um mapa que foi desenvolvido em 1536, por aí, há mais ou menos 500 anos atrás. É um mapa antigo de Urbano Monte, quando estavam descobrindo o Brasil ainda, né? Mais ou menos 500 anos atrás. Eu acredito que esse mapa é mais antigo do que isso, tá? Porém, não chega a ser Pangeia, tá? Não chega a ser Pangeia. Então o que acontece? De tempos em tempos, Deus manda uma catástrofe na Terra. Isso é óbvio, inestimável, tá? Há mais ou menos cada 300 anos, 400 anos, Deus manda uma catástrofe na Terra. E muitos se queixam de Deus. Ah, Deus destrói tudo, Deus não deixa que os seres humanos evoluam, Deus não deixa quando o ser humano chega no alto da ciência. Simplesmente Deus não permite que o ser humano avance, ele vem e destrói tudo. Que Deus mal, que Deus mal. Só que na verdade, como você vai ver no mapa de Urbano Monte, os caras voltaram a fazer hibridização. É impressionante como que o ser humano adora o paganismo. Eu coloco a imagem aqui de pirâmide com o olho que tudo vê, tudo quanto é canto. Dessa vez até coloquei aqui um anjo esqueleto tocando flauta. Para paganizar. Povo, ó. Agora se eu venho aqui e boto a foto de Jesus Cristo, quem é que assiste esse conteúdo? Ninguém. Então infelizmente o mundo é isso mesmo, tá? Pregando aos pagãos. Não sou flor que se cheire, mas também sou longe de ser amigo do adversário, tá? Então simplesmente o pessoal fala mal de Deus. Ah, Deus é injusto, Deus é não sei o quê, que ele sempre está destruindo a raça humana. Meu amigo, você sabe o que acontecia no passado? Você entende que Deus é onipotente, onisciente e onipresente? E principalmente onisciente, ele sabe sobre todas as coisas. Você tem noção do que acontecia 500 anos atrás? Deus mandou o dilúvio através da época de Noé para erradicar os nefilins, erradicar os gigantes, todo tipo de mutação que a gente tinha no passado. Aí os gigantes foram erradicados. Passou-se um tempo, novamente foram formadas alianças entre os homens e anjos caídos, tá? Alianças. E começou-se novamente o processo de hibridização, dando origem a gigantes, ciclopes, sereias. Então tudo voltou a ser o que era antes. Não numa escala colossal, porque o nível de oxigênio foi alterado, mas numa escala bem grande, né, com gigantes chegando até o ponto, aí, o cume de seus 8 a 12 metros de altura. Isso já, né, na época de 1500, mas antes tinham gigantes de 3, 4 quilômetros, tá? Então simplesmente o ser humano volta ao paganismo. É impressionante. Então o Urbano Monte, que é um cara que produz mapa, um cartógrafo, tá, bem conceituado de sua época, tá, da Europa, ele era requerido pelos grandes navegantes. Os navegantes simplesmente usavam o mapa de Urbano Monte, que hoje tem várias semelhanças, né, com o nosso mapa, para poder se navegar, sinal que era verdadeiro. E Urbano Monte ele colocava esses seres gigantes, né, colocava ciclopes, unicórnios. Agora, por que o cara desenhava isso no mapa? Para que um navegante, um cara que está transportando açúcar, transportando madeira, por exemplo, ao Brasil, para que ele precisa de um mapa onde tem ciclopes, onde tem monstros marítimos? Para que ele precisa de um mapa desse? Se é tão místico e nunca existiu, por que não só o Urbano Monte, mas os mapas antigos eles retratavam monstros marinhos? Porque esses monstros de fato existiram. Então, simplesmente, o que aconteceu foi o seguinte: após o dilúvio, houve aliança novamente entre os homens e anjos caídos. E através dessa aliança começou o que? Processo novamente de hibridização. E dando origem a gigantes, dando origem a fada, todo tipo de ser através do DNA humano. Porque o DNA humano,
ele é o DNA primordial. O DNA humano, ele é a base para a construção de qualquer ser. Então, para você fazer um processo híbrido, primeiro você precisa fazer uma hibridização com o ser humano e algum animal, para depois você usar aquele animal e fazer outro animal, mas nunca pode sair de um contexto que não haja seres humanos. Então, simplesmente, o ser humano é o DNA primordial, que é feito, né, imagem e semelhança de Deus. Então, os anjos faziam diversos sacrifícios, sumia criança, era um terror aquele mundo. E simplesmente para poder, né, em troca de conhecimento. Então, Urbano Monte descreve, né, essa época. Deus foi lá, né, no ano de 1500 e alguma coisa, para 1600, não lembro, foi lá e criou-se uma grande catástrofe. E através dessa catástrofe, houve realmente um reset no planeta. Ao que se sabe, ao que se acredita, também não posso afirmar. E agora, né, essa nova civilização que nós temos aí, né, presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, não sei o que, esses novos reis aí, entre outros, eles preferem não fazer esse processo mais de hibridização. Porque, ao que tudo parece, eles perceberam que criar a hibridização genética desperta a ira de Deus. Então, nessa realidade que você foi acordada, que você vive, os governantes desse mundo decidiram não fazer o processo de hibridização. Então você não vai ver unicórnio a não ser nos livros, você não vai ver sereias a não ser nos livros. É claro que pode ter algum remanescente. Então eles faziam o processo de hibridização. Por isso que Deus erradicava esses seres. Deus é malvado? Não. Ser humano, toda vez no processo de hibridização. Era impressionante, tá? Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui para você, claro, esse aqui é o mapa de Urbano Monte. Nós vamos falar sobre a Terra del Fuego, e eu acho importante nós falarmos aqui o seguinte. Dos gigantes, né, tinha a Terra del Fuego, que ficava na Antártida, ok? Ou fica, não sei. E os gigantes, tá, que ficavam no outro continente, né, afastado dos seres humanos. Agora, por que esses gigantes... Qual que é a conexão dos gigantes? Quando você pega Gênesis 6, você sabe que o ser humano, os santos sentinelas desceram pelo Monte Sinai, pelo Monte Hermon, peço perdão, tá? Monte Hermon, amaldiçoado em hebreu, e simplesmente coabitaram com as mulheres humanas, e aí deram origem a gigantes. Então o que acontece é o seguinte, né? Onde tem esses gigantes, nos mapas antigos, era mais ou menos onde se tinha o berço da civilização. E Terra del Fuego era uma região que, segundo alguns livros, por exemplo, o segundo livro de Adão e Eva, é claro que não é verdade, né, pessoal? Não foi Adão e Eva que escreveu esse livro, mas alguém com grande conhecimento escreveu. Então, o segundo livro de Adão e Eva, livro de Eleazar e o livro de Enoque relatam mera semelhança com o mapa de Urbano Monte, né, Terra del Fuego. Por exemplo, no segundo livro de Adão e Eva, tá, é descrito o seguinte: mas, ó meus filhos, Deus nos conduzirá para uma terra estranha, e vós nunca mais retornareis, né, mas tornareis a ver como vossos olhos este jardim e essa montanha sagrada. O pessoal sempre achou que o Jardim do Éden estivesse no meio do planeta. Eu não sei se definitivamente era isso, mas muitos pesquisadores, pessoas inteligentes, afirmam que o Jardim do Éden fica na borda da Antártida. Ficava, pelo menos, né? Eu também acredito nessa teoria, tá? E ficava eu acredito que na Terra del Fuego, tá? Porque os anjos, eles têm um certo tipo energético que pega fogo nas coisas, né? Então, simplesmente, né, ele fala, né, Deus fala que vai mandar a descendência de Noé para uma terra estranha, que eles nunca mais vão voltar para a antiga terra e não verão mais o jardim, tá? Ele fala sobre isso e fala sobre a montanha sagrada. Eu vou falar sobre a montanha sagrada daqui a pouquinho. Então, simplesmente, Deus afirma isso para Noé, tá? A gente tem um mapa antigo aqui, é óbvio que não é 100% preciso, tá de cabeça para baixo, né? Mas o leste, né, do Jardim do Éden ficava os filhos, a descendência, né, de Adão e Eva. Então eles ficavam aqui a leste.
Porém, devido ao pecado de Caim, Caim sempre fazendo... Caim, para quem não sabe, ele... Quando ele se rebelou contra Deus, ele começou a coabitar com a sua irmã, a gerar filhos, gerar filhos, gerar filhos, começou a perverter a humanidade, e Lúcifer se encarregou exatamente de doutrinar Caim até o talo. Então os filhos de Caim, né, entre outros, Lúcifer estava sempre ensinando sobre tecnologia, metais. Por exemplo, a gente tem Tubal-Caim, que é considerado como o primeiro homem de ferro do mundo. Tem outros seres aí, e Lúcifer sempre ficava ensinando essas porcarias aí, tá? Conhecimentos que não levam a lugar nenhum. E aí, Deus, né, em sua unânime proteção, né, decidiu colocar Adão e Eva e a sua descendência no monte que eu acredito ser Meru, não posso afirmar. Mas decidiu colocar, né, e esse monte era um monte que pegava fogo. Então o que acontecia? Todo ser humano primordial, não os de hoje, eles, quando em contato com o fogo, eles não queimavam, tá? Todo ser humano, isso é relatado nesse livro aqui. Então, por exemplo, o ser humano, ele não pegava fogo. Então a montanha pegava fogo em sua borda, né? E era uma montanha onde eles cultivavam os seus alimentos, né? E eles, né, constituíam uma civilização na montanha. A montanha é grande, pessoal. Quando a gente pega a montanha, a gente pega, por exemplo, Serra da Mantiqueira, começa lá no Nordeste e termina lá não sei aonde, no Rio Grande do Sul. Então, assim, montanha ela pode ter centenas de quilômetros, tá? Então a montanha pegava fogo, né? E todo aquele que era pagão ou que tinha pecados não conseguia subir a montanha. Então começaram a tocar flauta, né? As filhas de Caim e os filhos começaram a fazer convites, né, aos povos da montanha para que eles deserdassem a estatura na montanha, né, de não pecarem. E aí quando eles desciam e pecavam, eles não conseguiam mais voltar. Então Lúcifer começava a ensinar instrumentação de música, flautas, para convencer os filhos de Caim a, e isso é uma história apócrifa, tá, a ludibriar o povo da montanha para que eles viessem a pecar. E aí no fim da história só sobrou Matusalém, Lameque e Noé na montanha, e claro, sua família, né? É porque simplesmente o povo inteiro foi pecador, tá? E aqui é até dito, ó, com exceção desses três, Matusalém, Lameque e Noé, pois todos os outros desceram as montanhas e caíram no pecado com os filhos de Caim. E eu não quero nem descrever aqui o que Caim fazia, mas assim, se eu começasse a falar, eu ia vomitar. Tanta maldade que esse povo era. E aí Deus plantou no jardim, né, a leste da terra, no extremo leste do mundo. Então a montanha, onde o lugar de habitação deles, estava a leste do jardim, tá? Eu coloquei uma imagem de referência e, claro, né, curioso fato, no mapa do Urbano Monte, né, apesar de ser um mapa muito recente para os acontecimentos que se passaram, né, muito recente, o curioso fato é que também existiam, né, as ramificações dos rios, tá? Isso na Terra del Fuego, tá? Então existiam essas ramificações exatamente igual. E aí ao que se espera, né, nessas ramificações, os 4 rios, nós tivemos um monte, né? É o que se passa. Pode ser que seja, eu queria até mostrar isso para vocês, que provavelmente no processo da Antártida, perto aí da Argentina, foi aonde começou o Jardim do Éden e esse monte, né, que Noé construiu a sua arca. Então, assim, não era um monte pequenininho, era uma montanha pequenininha, porque Noé construiu uma arca, a qual eu vou falar no conteúdo premium, que ela era do tamanho de 2 montanhas de madeira. Então, assim, eles tinham um espaço muito grande, tá? Nada lhes faltava. Então, simplesmente, tá, eu queria poder falar isso aqui para vocês. Eu vejo muitos evangélicos, muitos pregadores falando de Jerusalém. Assim, eu não quero dar nome aos bois para não ficar falando mal de ninguém. Mas muitos falando das suas viagens, né? Teve um pastor agora que ficou fazendo, olha, estamos visitando o túmulo de Davi, e eu lá quero saber de túmulo, de homem pagão. E simplesmente falando, né? O povo adora falar, exaltar Jerusalém, adora falar de Israel, o povo adora. Inclusive, eles fazem até lei que se você não gostar de Israel, você
pode ser até negociado, eu não quero nem falar aqui. Adoram falar. Só que é o seguinte, tá? Você tem que entender que ser cristão não é ser judeu. O judeu não aceita Jesus Cristo como seu salvador. Assim como João Batista dizia, ele veio pelos seus e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que receberam ganharam o direito de ter a vida eterna. Então os judeus hoje praticam a Cabala, não todos, né? Que é um conhecimento esotérico que vem de Shambhala. Cabala, Shambhala, tá? E, né, Cristo veio para libertar o mundo dessa escravidão que você não pode ver nem enxergar. Então tome muito cuidado com aquele que você segue, tá? Muito cuidado mesmo. Porque às vezes você está achando que você está indo no caminho certo, você está indo pelo caminho errado. Muitos aqui adoram falar que Deus é Yahweh. Yahweh é nome de diabo, tá? Yahweh, diabo, é a mesma coisa. Quando você tem a transliteração Yah, tá? Ela não é a conjectura Yah, ela vem de Je, tá? Essa é transliteração, tem que saber estudar, pessoal. Por isso que tem esse Jeová, tá? Jeová é uma palavra muito antiga. Muito antiga. Ah, mas como é que pode ter letra J agora, se ela foi inventada há 500 anos? É porque o retardado mental, ele entra no Wikipédia e ele coloca assim, Wikipédia é meu Deus. E nada além do Wikipédia, tudo pelo Wikipédia. Então a pessoa entra no Wikipédia e fala, nossa, letra J foi inventada por Pietre ou não sei o que. Acho que é Pietro, não lembro o nome dele. Letra de la Ramée, a 1572, letra J. Só que o animal, ele não percebe que até o Wikipédia, que é do Coisa Ruim, já está lá escrito que ela não foi inventada, ela foi simplesmente consolidada. Porque quando você usa dois Is, inclusive no idioma português, no passado, antes das revisões do Lula, o analfabetismo funcional, você tinha o som de dois Is, o som de dois Is prolongados, ele substituía a letra J. Então sempre quando tinha um som de J, era o som de dois Is prolongados. Por isso que os gregos escreveram o nome de Jesus como Iesous. Por Iesous, né? Mas não é Sous, é Jesus. Tá? Depois virou Sous, Jesus. Iesous, só que não é I, é Jesus, né? E depois, posteriormente, virou a ser Jesus. Então o povo adora falar nome em hebraico, adora. O povo adora o paganismo, nome em hebraico, nome em aramaico, ah, que delícia, que delícia. Trocando a própria salvação por aquilo que desconhece. Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu falei para vocês aqui do YouTube, o conteúdo, tá? Ele é especulativo, mas de certa forma ele tem uma base de verdade, tá? Porque realmente esses gigantes no passado existiam e essas terras já foram comprovadas que esse mapa é real, tá? Só que é óbvio que eu fiz uma conexão aqui para vocês. Terra do Fogo é isso. É óbvio que tem os cidadãos que se transmutavam em fogo, tá? Mas eu pretendo trazer isso mais para o conteúdo premium, por se tratar de um conteúdo bem não disponível ao público, né? As pessoas não é um conhecimento disponível ao público, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. No livro de Enoque, não sei se é o primeiro ou o segundo livro, no capítulo 17, Enoque fala sobre os cidadãos, os humanos que se transmutavam em fogo. Então quem quiser saber essa informação, pesquise no livro de Enoque. Agora, se você quiser acompanhar o conteúdo premium, nós vamos falar sobre Enoque, nós vamos falar sobre os homens que se transmutavam em fogo e voavam, nós vamos falar sobre o verdadeiro formato da Terra, não o verdadeiro, mas uma especulação muito melhor que a Terra plana, tá? E vamos falar sobre outros assuntos aqui também. Então eu convido vocês a participarem, tá? Infelizmente eu não posso ficar despojando o conteúdo ao público, porque as pessoas, além de não valorizar, tá, é muita censura. Então eu prefiro publicar num lugar que não tenha censura, tá? Então pro pessoal do YouTube eu vou me despedindo, tá? E pro pessoal do conteúdo premium, a gente tem algumas informações bem importantes para poder falar, tá? Nós vamos começar a falar sobre a localização de Noé, né, onde que ele atracou, onde que tudo começou. Vamos falar sobre um mapa antigo revelando aí que existe coisa além da Terra, além do que se entende, né? Vamos falar sobre o governo, né, e algumas coisas que eles estão fazendo.
e mais algumas informações para vocês como os Homens de Fogo, tá? Então no YouTube eu me despeço, o pessoal do conteúdo Premium a gente aí continua, tá?